Banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo o que você precisa num só lugar. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 13 de janeiro. Hoje daremos destaque a dois temas. Após o rompimento da coletiva feminista popular, vamos saber quais ações podem ser adotadas. O tema gerou repercussão nas redes sociais. Quais as consequências e as possibilidades para um possível novo suplente? Vamos conversar com o advogado eleitoral Fábio Alves para entender sobre o assunto. Ainda no programa, vamos entrevistar os moradores do Vale das Videiras. A região recebe em breve um posto de saúde da família e um centro de educação infantil, mas outras intervenções ainda precisam ser realizadas na região. Notícia e informação com análise sobre a saúde, a educação e a política. Eu sou o Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Edição de sexta-feira do Correio Petropolitano Debate começando e você é muito bem-vindo. Você de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. Vamos juntos para essa sexta-feira com muita informação, com muita análise, com muito debate, questionamentos, inclusive peço a participação para você que nos acompanha pelo nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você consegue comentar durante a nossa programação ao vivo e hoje a gente vai trazer diversos temas que inclusive apontam e que precisam do questionamento da população, que falam sobre diversas questões, principalmente no âmbito político e obviamente a gente vai entender um pouco desse processo daqui a pouco aqui no nosso programa. Antes disso eu quero trazer para você aqui informação em relação ao boletim Infogripe, que foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz nessa última quinta-feira e que apontou aí um aumento de casos de vírus respiratórios, principalmente no público mais jovem. A gente tem, inclusive, a explicação do coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, que traz então para a gente esse panorama e a explicação sobre essa análise do Boletim Infogripe. Bom, embora o cenário atual da Covid-19 no Brasil seja um cenário bem menos preocupante do que foi o começo dos anos anteriores, né? Por mais que a gente tenha assim, observado um aumento no número de casos, número de internações, inclusive por Covid-19 no final do ano passado, se mantendo ali até a virada do ano, ainda assim são números menores do que nós vimos no começo dos últimos anos, né? Porém, continua sendo, a Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por problemas respiratórios na população adolescente e adulta no nosso país. E isso que os dados, né, de notificação têm nos mostrado, ou seja, em termos de internações, problemas respiratórios que têm sido notificados, né, nos sistemas de vigilância e saúde do país, a gente continua observando a Covid-19 como sendo o principal motivo, né, para essas internações, né? O vírus, o SARS-CoV-2, anda sendo
o principal vírus observado, né, nesses casos. Então, dado esse cenário, né, ou seja, o vírus continua circulando, continua causando internações, é fundamental que a população esteja em dia com a vacina contra a Covid-19. Né? Então, observar aí, de acordo com a sua faixa etária, com a sua condição de saúde, a quantidade de doses recomendadas, né? E caso esteja em atraso com a sua vacina, né? De acordo com o seu perfil, buscar os postos de saúde mais próximos, né? Para se colocar em dia com a vacina, né? Buscar a vacinação contra a Covid. Inclusive, nos chama a atenção, infelizmente, né? Pesquisa recente aí que foi divulgada, mostrando que um percentual importante da população tem se mostrado atualmente um pouco em dúvida, né, se vale a pena ou não vacinar, principalmente as crianças e os adolescentes. Né? Então, dado esse cenário de que o vírus continua presente, continua causando internações, né, é importante a gente voltar a lembrar a população, né, que a vacina continua sendo o nosso principal, não é o único, mas é o principal mecanismo para justamente proteger a nossa saúde, proteger a nossa vida em relação à Covid-19. Né? As vacinas aprovadas, elas se mostraram seguras e continuam se mostrando eficazes na diminuição do risco de agravamento, de internação. Né? Então, é importante, né, que crianças, adolescentes e adultos, todas as faixas etárias que têm vacinas aprovadas, né, que a população esteja. A gente sabe que essa é uma preocupação muito grande quando a gente trata de vírus respiratórios nas crianças. Até porque a gente já comentou tanto aqui sobre essa questão de pais responsáveis que precisam levar os seus filhos, sobrinhos, netos, né, os netos, para se imunizarem, e não só contra a Covid-19, mas contra todas as vacinas. E esses vírus respiratórios, obviamente, são muito preocupantes para esse público mais jovem e, lógico, levam uma preocupação imensa para os pais e também para os responsáveis. Então, a gente sabe que esse período agora da análise do Boletim Infogripe traz, de alguma forma, também um pouco do que foi o balanço em relação às festas de fim de ano. Né? É um período de mais aglomeração, é um período em que as pessoas se reúnem mais, ficam, né, consequentemente em locais mais próximos, então isso pode afetar também aí os casos de síndrome respiratória aguda grave e que são apresentados em boletins das próximas semanas. E é claro, a gente sempre com esse compromisso com a saúde traz aqui o Boletim Infogripe e a explicação do coordenador Marcelo Gomes sobre esses dados, sobre essa análise que é feita semanalmente pelo Boletim Infogripe, que é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Além disso, a gente, mais uma vez, leve o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, você é responsável, não deixe de imunizar as crianças aqui em nosso país. Agora a gente fala também sobre a economia, porque a gente, lógico, envolve todo o nosso bolso na hora de fazer as compras, na hora de ir ao mercado, na hora de comprar os materiais de escola. Mas hoje a gente vai falar sobre o setor industrial, porque um levantamento que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que o setor teve recuo no mês de novembro e 15 dos 21 locais em que foi feita essa análise, houve recuo no setor industrial. A gente vai conversar então com um analista do IBGE e que fala sobre essa ação e sobre esses números, sobre esse recuo em determinados locais. Na passagem de outubro para novembro de 2022, a indústria nacional atinge variação negativa de 0,1%. Em termos regionais, seguindo o mesmo movimento da indústria, nós temos 6 dos 15 locais pesquisados com resultados negativos. E como principal influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Pará com uma queda de 5,2%. O setor extrativo foi o que mais influenciou esse resultado para a indústria paraense. Já em segundo lugar, em termos de influência negativa, nós temos a indústria do Rio de Janeiro, com uma queda de 0,9%. O setor extrativo também influenciou negativamente o resultado para a indústria fluminense.
Já no lado positivo, nós temos como principal influência sobre o resultado nacional a indústria de São Paulo, com crescimento de 3,1%. O setor de veículos automotores, sendo um dos principais setores dentro da indústria paulista, foi o que mais influenciou esse crescimento dessa indústria. Em segundo lugar, em termos de influência, nós temos a indústria do Paraná, com um crescimento de 8,5%. O setor de derivados do petróleo foi o que mais influenciou positivamente o crescimento dessa indústria do Paraná. Tá aí, então, alguns dados. Agradeço ao Bernardo que trouxe aí o esclarecimento também em relação a esses dados, né, do IBGE que apontaram esse recuo em relação ao setor industrial, que inclusive é muito ativo aqui em Petrópolis, a gente sabe disso, e a região serrana como um todo também tem o seu destaque em relação ao setor industrial. No programa de hoje, como eu comentei logo na escalada, a gente vai abordar a questão do término do coletivo feminista aqui de Petrópolis, que assumiria como suplente no lugar de Yuri Moura, vereador aqui, que foi eleito como deputado estadual, então assume a cadeira na Alerj. A nossa equipe fez uma reportagem para trazer ambos os lados. Após a divulgação nas redes sociais, diversos comentários foram colocados pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, todas as plataformas. E isso tem gerado cada vez mais repercussão aqui na nossa cidade. Quais são as consequências que isso pode trazer? Qual que é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral? Qual que é o posicionamento também do PSOL? A nossa equipe vai conversar com o advogado Fábio Alves sobre esse tema, para entender um pouco desse cenário, o que pode acontecer, o que é essa candidatura coletiva, como que isso se aplica aqui no Brasil? É algo recente, é algo novo? Será que é necessária uma legislação específica para esse tipo de candidatura? Como que isso funciona na prática? É possível ou não é possível ser realizado? No entanto, antes da gente trazer a conversa com o Fábio, a gente vai trazer daqui a pouco também a reportagem para você ter um contexto sobre essa situação. Para você que não conhece esse coletivo, saber da história, quais são os personagens envolvidos. Tudo isso a gente começa agora, então, para você acompanhar um pouco desse contexto, e a gente, logo após a apresentação da reportagem, já traz o Fábio, também o advogado, para conversar com a gente, entender um pouco sobre esse cenário. Apesar de dezenas de mulheres fazerem parte da coletiva, apenas 4 delas foram escolhidas como representantes oficiais. São elas: Júlia Casamasso, Thaís Paiva, Maiara Barbosa e Cristina Moura. O grupo suplente vai assumir uma vaga na Câmara Municipal de Petrópolis no lugar do ex-vereador Yuri Moura, que assumiu uma cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas na última terça-feira, dia 10, teve início uma série de questionamentos quanto ao futuro da coletiva, devido a uma publicação nas redes sociais feita por 2 das integrantes. No texto, Maiara e Thaís afirmam que foram excluídas do coletivo no fim do ano passado. Quando eu recebi essa notícia, realmente eu não esperava. E a minha primeira reação foi de choque e tristeza, raiva também. Acho que é um sentimento válido, né? Mas agora que a gente expôs isso para a população, que eu acho que era uma coisa necessária, que faltava também desse capítulo, para esse capítulo virar, essa página virar, eu acho que agora vai vir uma tranquilidade. Eu espero que venha uma tranquilidade. Na publicação, Maiara e Thaís anunciaram ainda o fim da coletiva feminista após a saída das duas. A nota diz que houve divergências relacionadas à concepção feminista entre as integrantes. Para elas, desde o processo eleitoral, a militância teria diminuído, o que gerou alguns desconfortos. Nessa reunião foi apresentada para a gente algumas divergências sobre concepções de feminismo. Foi, a primeira vez que foi apresentada para a gente de verdade essa como uma divergência fundamental e que, por conta da divergência, não era possível que a gente continuasse no mandato. E isso, para a gente, foi uma surpresa, porque a gente acha que um mandato parlamentar, e acho que mais do que um mandato parlamentar, né, qualquer construção política, parte da divergência. Somos divergentes entre nós.
mas a gente tem sempre que buscar o consenso. Mas, de acordo com Júlia Casamasso e Cristina Moura, a situação não aconteceu desta maneira e o grupo não foi desfeito. De acordo com elas, o trabalho da coletiva feminista continuará e o grupo vai assumir a vaga na Câmara Municipal. De acordo com a coletiva, a saída das duas co-vereadoras foi de comum acordo com todas as participantes do grupo e não acarretou no fim da coletiva. No final de novembro, a gente fez uma reunião que foi acordado em comum acordo, em consenso, com não só a Maiara e a Thaís, como outros participantes da coletiva, atuantes, que elas não estariam no mandato. E foi um acordo. Inclusive, elas me abraçaram no final da reunião, desejaram um bom mandato. Então, a minha reação, como a reação de todas nós que fazemos parte da coletiva, foi de surpresa. Inclusive, não são só elas que não vão estar no mandato. Outras pessoas que são da coletiva, que participaram ativamente da campanha, não vão compor o mandato. Júlia Casamasso é integrante da coletiva que tem um nome de registro e, por isso, é ela quem assume a cadeira. Mas a coletiva afirma que ainda irá defender as pautas apresentadas à população na campanha de 2020 e que a saída das duas integrantes não vai interferir no trabalho que será realizado. Júlia e Cristina afirmam que a publicação nas redes sociais, feita com acusações, foi recebida com muita surpresa por todas as mulheres da coletiva. Para elas, a participação feminina é muito importante na Câmara Municipal, que até então tinha apenas Gilda Beatriz como mulher vereadora. O importante a gente dizer para o nosso eleitor é que todas as nossas propostas estão mantidas. A coletiva está viva, a coletiva está aí para tentar pelo menos, colocar em prova o nosso programa e tentar fazer realmente, como a Júlia falou, uma política em que a mulher seja o centro dela. É um cenário político muito delicado, a gente, lógico, escutou as duas partes, entendemos sobre as duas partes, o que cada uma disse, né, para de alguma forma tentar esse diálogo e trazer aqui para você todo esse contexto sobre esse cenário, do que está acontecendo aqui em Petrópolis, quem assume um lugar na Câmara dos Vereadores após a saída do Yuri Moura, que agora vai para a Alerj. Enfim, é um cenário muito caótico, vamos dizer assim, e preocupante em relação a esse contexto que a gente trouxe. Inclusive, a gente tem a nota do Tribunal Superior Eleitoral em relação a esse tema. Nossa equipe apurou agora há pouco com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sobre essa ação. Eu vou ler aqui nesse momento para você essa resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz o seguinte: acerca das questões jurídicas levantadas, eles solicitaram para que procuremos um especialista em direito eleitoral. No entanto, informou que os suplentes de candidatos podem ser encaminhados, né, conforme a lista que é divulgada no DivulgaCand, que é um portal onde ficam ali então os suplentes, esses candidatos suplentes. Basta acessar o site divulgacontas.tse.jus.br. Foi a nota que o Tribunal Superior Eleitoral nos encaminhou. A nossa equipe ainda está tentando entrar em contato com o Fábio para a gente trazer a conversa aqui com ele. Ele participaria por Zoom. Parece que estamos com algum problema de conexão. No entanto, não vai interferir aqui durante a nossa programação. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta para trazer então os moradores do Vale das Videiras. E após essa conversa com esses moradores, a gente volta nesse tema de política para entender um pouco de como que está funcionando, quais são as alternativas após o intervalo. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Conseguimos então contato com o advogado Fábio Alves, que vai participar com a gente aqui ao vivo, vai aparecer em nosso telão. Fábio, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde a todos, boa tarde à nossa maravilhosa cidade de Petrópolis, que a gente tanto ama, tanto gosta. É um prazer estar com vocês, né, do Correio Petropolitano, do Grupo Correio da Manhã, que tem feito um trabalho espetacular, né, no Brasil todo, mas especialmente aí na nossa cidade de Petrópolis. Toda essa equipe maravilhosa também, que sempre, com muito carinho, atendendo ao público em geral. E a gente, que sempre aqui, com o carinho de vocês, convidado a participar. Perfeito, Fábio. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: a gente vê que existe candidaturas coletivas aqui em Petrópolis, é algo muito recente. Basicamente, a candidatura coletiva englobariam 4 pessoas, que seriam ali co-vereadoras, 2 saíram. A gente sabe que é algo muito recente, falta talvez uma legislação para essa candidatura coletiva. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que significa esse termo e o que ele pode ser alterado ou não alterado em relação à política. Vamos lá. Primeiro, eu vou, como você bem colocou, eu vou falar em relação à política. Não vou falar desse caso específico, porque eu não conheço o detalhe do que está acontecendo do caso, né? Uma coisa é o que se coloca de ambos os lados, eu assisti a colocação de ambos os lados. Outra coisa é o que se coloca na opinião pública e que temos que respeitar a opinião pública, mas assim, eu não conheço o detalhe do caso, juridicamente, para poder dar uma posição jurídica do caso. Mas eu vou falar sobre as candidaturas coletivas. Primeiro, não existe regulamentação de candidatura coletiva no país, então surgiram algumas ações no passado, há uns 5, 6 anos atrás, discutindo a validade ou não dessas candidaturas coletivas. A tendência era de não dar validade a essas candidaturas coletivas, porque não está na lei. Exatamente porque não está na lei, como não está na lei as candidaturas independentes. Imagine eu ser candidato sem partido. Eu quero uma candidatura independente. Da mesma forma que o STF decidiu que eu não posso ter candidatura independente, me parece, em tese, que eu não poderia ter candidatura coletiva, porque não tem previsão legal. E vou mais além. Se eu posso ter candidatura coletiva, mas a minha nominata só pode ter, por exemplo, 16 candidatos, e todos os 16 colocam um coletivo de 5, 6 pessoas, eu, na verdade, não estou tendo uma nominata de 16, eu estou tendo uma nominata de 60, 70, 80 pessoas ou até mais. E isso gera uma desproporção e uma desproporcionalidade eleitoral. Na captação dos votos, no trabalho dos votos, na confiabilidade, no programa,
em todos os aspectos que envolvem a eleição. Tem um certo desequilíbrio de pleito. Mas, juridicamente, as primeiras decisões que a gente ainda tem no Brasil, e isso não é decisão fechada, isso não está consolidado ainda na nossa jurisprudência, mas tem, é no sentido que a candidatura coletiva ela pode acontecer. Então, de início, a candidatura coletiva, segundo algumas decisões que existem, são poucas ainda, essa candidatura ela é válida. Se eu parto desse princípio que a candidatura coletiva, o nome já diz coletiva, co-candidatos, ela é válida, consequentemente ela é una. E aí vem uma reflexão, se ela é una juridicamente, eu estou diante de uma obrigação indivisível. Se eu estou diante de uma obrigação indivisível, ela se divide, ela teria se extinguido. Então, imaginando em um caso em que houve essa extinção da candidatura coletiva, do registro coletivo, consequentemente, teria ocorrido uma possível extinção. Mas são coisas para o judiciário decidir e analisar caso a caso. Porque senão, veja, eu para candidatura eu sou coletivo, mas para tomar posse eu sou individual, e aí eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Eu, para buscar o voto do eleitor, eu sou coletivo. Mas para gerir e exercer o mandato popular que foi coletivo, eu sou individual. Então eu posso para um, mas não posso para o outro. Então nós temos, ou as candidaturas têm que ser individuais, como diz a lei, né, no sentido de que eu tenho um número de participantes, de candidatos por partido, por nominata, por legenda. Então é muito importante, né, e esse caso é um paradigma que pode vir ajudar a consolidar essa posição no Brasil. Embora, repito, não estou falando do caso em si, porque não tenho conhecimento de todos os detalhes para poder falar do caso. Estou falando de casos já ocorridos no Brasil, em que já existem algumas decisões, embora não exista ainda uma consolidação jurisprudencial. Nós tivemos casos já em Minas Gerais, tivemos caso no Nordeste a respeito de candidaturas coletivas. Nessa eleição agora que a gente teve o ano passado, né, para o Legislativo, de deputados estaduais e federais, a incidência foi basicamente mínima, se é que teve. Eu não lembro de ter ouvido falar de qualquer candidatura coletiva, não lembro. De qualquer caso, nessa última eleição agora a gente não teve para deputados, né, estaduais e federais, a do ano passado. Então perceba isso, que a gente tem que ter uma reflexão muito séria, muito importante. Ou eu não posso, porque isso gera um desequilíbrio de pleito, não está na lei, ou eu regulamento, faço uma legislação podendo, mas aí a regra talvez tenha que ser da indivisibilidade. Porque senão todos ganham, mas só um assume, só um manda, só um comanda. Então como é isso? E eu posso ir para um outro aspecto ainda complicado, que é o da prestação de contas. Porque a prestação de contas é cobrada, de um modo geral, de quem registrou a candidatura, a pessoa em quem o nome está. E as outras vão poder o quê? Gastar infinitamente dinheiro de campanha? Imagina que eu tenha R$1 milhão para gastar em campanha, eu sou né, aquele candidato, ele é do grupo coletivo, mas não está registrando o nome dele. Ele não está obrigado a prestar contas para a Justiça Eleitoral. Então vai poder gastar à vontade, porque ele não vai precisar prestar contas para a Justiça Eleitoral, porque ele não faz parte do coletivo. São diversos então ele não pontos... está obrigado a prestar contas no coletivo, para a Justiça Eleitoral. Então são vários aspectos que a legislação precisa tratar, ou ser bem incisiva. Não pode. Não pode porque gera desequilíbrio, porque não tem. Então isso é uma coisa que a Justiça vai precisar definir de maneira mais firme, embora já existam alguns casos julgados no Brasil, mas ainda são muito esparsos. Perfeitamente, Fábio. Eu queria fazer a seguinte pergunta, então. Inclusive, eu estou com a nota aqui do Partido do PSOL que diz o seguinte: a nota setorial LGBTIA+, do PSOL do Estado do Rio de Janeiro manifesta seu total repúdio à atitude da co-vereadora eleita Júlia Casamasso a respeito dos acontecimentos recentes que culminaram na expulsão arbitrária e ilegal de 2 co-vereadoras da Coletiva Feminista Popular. Eles ressaltam ainda que as candidaturas, apesar de ser algo recente na política, é impulsionada pela legenda do PSOL. E inclui, inclusive, o seguinte: caso a vereadora que pretende assumir o mandato não concorde com as pautas, de acordo com o programa do PSOL, a direção partidária
deverá tomar medidas adequadas com essa ação. E ressalta que, nesse caso, deveria haver a convocação da próxima suplência. Na sucessão no site do Tribunal Superior Eleitoral, quem assume seria Gabriel Arão, que recebeu 299 votos. E eu pergunto então sobre esse ponto exatamente, Fábio. Um vereador que recebeu 299 votos, né, um suplente no caso, ele pode assumir a cadeira na Câmara dos Deputados? Existe uma regra em relação ao número de votos ou não se aplica? Primeiro, eu acho que aí seria no caso da Câmara dos Vereadores, né? Ele não poderia assumir porque ele não tem, efetivamente, não atingiu a chamada cláusula de desempenho. Né? Em Petrópolis foram 900 e poucos votos, 990, 970. Eu agora não lembro de cabeça o coeficiente, mas a faixa foi essa. Então, ele não atinge os 10% da cláusula de desempenho. Tá? Então, consequentemente, ele não poderia assumir. O que aconteceria é que a gente iria para a redistribuição na lista dos votados pela Justiça Eleitoral, buscando aí preencher essa cadeira que ela não pode ficar vaga. Então, iria para a recontagem, né, para a recontagem de lista do Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a votação das eleições de vereador, né, do ano em que a eleição ocorreu, que foi em 2020, no ano de 2020. Perfeitamente, Fábio. E esse é um processo longo, é um processo rápido. E como que funciona, basicamente, para você ter trazer de novo essa pauta, para você olhar essa lista e, obviamente, para escolher quem vai assumir? A lista está lá no Tribunal Superior Eleitoral. A questão é se alguém ou a suplente que tem direito de início, que está com direito de assumir, se ela vai poder assumir ou não. Se ela assumir, aí tem que ver se vai ter impugnação ou não do fato dela assumir. Se não tiver impugnação, ela tem direito a comandar de início sozinho o mandato dela. É um registro em nome da candidatura dela. Se por acaso houver impugnação e efetivamente ela perde esse direito, aí o Tribunal Superior Eleitoral já tem a listagem lá, isso é quase que automático. Perfeito. E, Fábio, uma dúvida que me surgiu é o seguinte, existiu essa coletiva, e aí de modo geral, existiu essa coletiva, eram suplentes, assumem a cadeira, né, muito porque o vereador Yuri Moura assume como deputado, mas a questão seria a seguinte que eu faço para você. Foi feita uma campanha coletiva. A partir do momento em que essa campanha coletiva ela não assume esse cargo, vamos dizer assim, poderia ser colocado como um crime eleitoral? Não há, porque para ter crime tem que ter tipicidade, tá? Não tem tipicidade de crime, fizeram a campanha coletiva, houve o registro com esse nome, isso permitiu que assim fizesse. Deveria ter permitido ou não, isso é o que a gente falou, é uma questão, né, de olhar jurídico sobre o caso em espécie. Sim. Por sua vez, crime não há, mas, claro, pode-se indagar aqui se no momento que se rompe, então, o coletivo, se não haveria extinção, e se não há extinção, se há extinção, se eu digo há a extinção, sim, pergunta, houve a extinção? Se a minha resposta é sim, teve a extinção. Se teve a extinção, logo, não poderia assumir. Agora, se eu respondo, não teve extinção, é porque o direito é de quem está no registro. Parece que nós tivemos uma conexão, acho que a nossa conexão com o Dr. Fábio foi interrompida, mas basicamente é isso. Caso a Júlia, né, não seja, então, aí, pela nota que a gente teve aqui do PSOL, caso a Júlia não assuma esse comando, na verdade a cadeira como vereadora aqui em Petrópolis, o também suplente Gabriel Arão não poderia assumir também a cadeira na Câmara dos Vereadores aqui de Petrópolis por não atingir a média de 900 e poucos votos, como comentou o doutor Fábio. Ele teve apenas 299, então teria uma outra etapa para a gente abordar. É claro que esse é um tema que a gente vai continuar trazendo aqui para você, mas a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco, porque precisamos abordar também a questão dos moradores do Vale das Videiras e das ações que vão ser realizadas por lá. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano no Debate de volta. Hoje, como comecei o programa, temos dois temas para abordar e a gente agora fala sobre, então, o Vale das Videiras. Nós vamos conversar com Ana Paula Alves e também com Antônio Werneck, que são moradores lá da região, fazem parte do Conselho de Saúde aqui também de Petrópolis e vão trazer um pouco para a gente sobre as novas obras que devem ser realizadas lá na região, que é do Posto de Saúde da Família e também do Centro de Educação Infantil. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde. Bom, queria que vocês falassem, o posto de saúde e a creche, o Centro de Educação Infantil, já é uma demanda antiga dos moradores lá para a região? Sim, já é uma demanda bem antiga. O posto de saúde já funciona, né, há bastante tempo. E foi criado o conselho local, o senhor Antônio pode estar explicando melhor toda essa parte, mas com melhorias, né, agora com o conselho local, com a comunidade atuando, cobrando, fiscalizando, aprendendo a usar, né, que é um PSF, é da família, e o SEI, que é os moradores, né, ajudando também, colaborando, e a prefeitura apoiando, dando aval. Vai ser inaugurado agora o SEI 1º de março. Perfeitamente. Antônio, qual que é a importância de realizar esse conselho local, até para, de alguma forma,
aproximar a gestão municipal das ações que são necessitadas pela população da região. É isso, o Conselho é uma participação dos moradores na gestão da unidade de saúde daquela localidade. A nossa unidade é um posto de saúde da família, agora chama Estratégia de Saúde da Família, Vale das Videiras. Então você tem, a lei é de 2016, depois modificada em 2018, aí veio a pandemia, os conselhos locais não conseguiram ser organizados. Para você organizar, os moradores têm que fazer um fórum local de saúde. Esse fórum local, você debate as questões de saúde que aquela comunidade está precisando. E aí nós fizemos esse debate, foram 80 pessoas no debate, e os moradores que querem ser conselheiros se apresentam lá e são eleitos. Tem uma disputa, né? E eu e a Ana Paula nos candidatamos e fomos eleitos. Né? E, bom, aí, a partir daí, a primeira reunião foi essa semana. Então, entre o fórum que foi realizado no finalzinho do ano passado e agora, nós estamos conversando, então, com os profissionais de saúde do posto e representantes da Secretaria de Saúde. Então, moradores, funcionários do posto e representantes da Secretaria compõem esse conselho e estamos listando as necessidades. As necessidades que agora estão sendo atendidas foi, por exemplo, lá tinha coletas de exames de sangue, de urina, de outros, que era feita uma vez por mês, né? No início, no início era uma vez por mês. Isso parou há muito tempo, já parou há mais de 4, 5 anos, antes da pandemia parou. E agora a prefeitura está voltando com isso, é uma reivindicação dos moradores. A outra reivindicação é a obra no posto de saúde. Ele é muito pequeno, o Vale cresceu, né? O posto de saúde é antigo, está precisando de manutenção e está precisando de, por exemplo, você tem uma sala onde é feito o curativo, onde é feita injeção, onde é feita a vacina, não pode, são salas assim, separadas, tem que ser ambientes separados, né? Os sanitários têm que ser modificados, a parte de infraestrutura, o almoxarifado. O posto está precisando de uma boa obra. E a prefeitura está prometendo, pelo menos a planta já disseram que vão mandar para a gente esse projeto no próximo mês e tentar fazer a obra esse ano. Perfeitamente. É lógico que a gente, inclusive, aqui também da TV vai acompanhar, junto com os moradores, junto com o Conselho, o acompanhamento sobre essas obras, porque, obviamente, falar que vai fazer, a gente pode falar, qualquer um pode falar, e é importante que essas obras sejam realizadas. Até porque o Vale das Videiras é uma região distante do centro de Petrópolis, né? Então, para você, de alguma forma, conseguir um posto de saúde, nesse caso, até um centro de educação infantil, era um trajeto muito extenso, né, Ana Paula? Muito extenso, porque lá é uma área rural, né, com a população lá. E o SEI vai ser de grande importância, né, para os moradores, para as mães, poder estar se tendo, né, um lugar, né, no mesmo local que mora para os filhos, devido a esse trajeto, esse percurso enorme, e o local de saúde também, né, para estar fazendo os exames, e aí com essa melhoria vai trazer grandes benefícios, né, com a ampliação, com as reformas, vai ser de grande benefício para a população toda. Com certeza, até porque para você ver, o Vale das Videiras, para você que não conhece, fica bem próximo a Araras, não é isso? 20 quilômetros de Araras. 20 quilômetros, então não é tão próximo assim. Daqui do centro são 46 quilômetros. Olha, 46 quilômetros de carro, para você ter uma ideia, de carro isso dá pelo menos 1 hora, isso sem trânsito. Sem trânsito. Se você for levar em consideração transporte público, e aí a gente nem cita transporte público aqui, porque pano para manga, como se diz, mas a questão de mobilidade, de trânsito, o horário desses coletivos, enfim, você leva 2 horas, dependendo, para chegar em determinado ponto lá do Vale das Videiras. E eu pergunto também... Para as ações de saúde isso é muito importante, porque lá você não tem tudo, né? Então você precisa aqui um raio-x simples, você precisa um exame, você precisa um atendimento de um cirurgião, você precisa ser encaminhado para fazer uma tomografia, fazer um outro exame. Essa distância tem que ter alguma forma de fazer isso corretamente, porque essa é uma reivindicação. Tem moradores, por exemplo, precisando de algumas cirurgias de veias, né, de correção de veias, há 2, 3 anos. Né? E nós temos que ter a forma do posto de saúde se relacionar com os equipamentos daqui da cidade.
Perfeitamente. Até porque, imagina você ter que levar 2 horas só para você pegar lá o encaminhamento, para você depois ter que ir em outro médico para realizar o exame ou para fazer essa cirurgia. Ou seja, é um trabalho muito cansativo. Principalmente quando você aplica aos mais idosos, por exemplo, né, que às vezes grávida. Tem alguma dificuldade de locomoção, uma gestante. Lá não tem vacina, por exemplo, também. Não tem vacina. A reivindicação é essa, a fazer a obra e ter uma sala de vacina. Para você ter uma sala de vacina, você vai ter que ter um gerador, porque lá também falta luz de vez em quando, com as chuvas. Uma área rural. Então não pode a geladeira desligar, senão estraga a vacina. Né? Então você vai precisar ter uma sala e vai ter que ter um gerador. Né, as vacinas a gente usa a UBS de Araras ou Itaipava. Então é distante. Você levar uma criança recém-nascida, com 4 meses, para entrar no ônibus e chegar lá, às vezes chega lá e não tem a vacina, né? Você não sabe, ainda tem esse problema. Inclusive, esse é um ponto que você comentou importante, Antônio. A gente conversou até recentemente aqui com a coordenadora do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, a Patrícia Boccolini, que ela ressaltou às vezes, algumas questões que podem implicar para que, às vezes, o pai e a mãe não consigam aplicar a vacina na criança. E esse é um grande dificultador, você ter uma distância muito longa para conseguir levar o filho e, às vezes, você chegar lá e não tem a vacina. Então, é muito complicado. E como a Ana Paula comentou, a região, por ser rural, também sofre com outras questões que também precisam de melhorias. Precisam de melhorias. Tem os bairros adjacentes ao vale, a Estrada da Prata, né? Onde eu morei por 13 anos, estou morando mais próximo ao centro, mas a Estrada da Prata precisa de uma atenção, né? Com poda, com manutenção, a Secretaria de Obra, a Enel, porque devido a muitos galhos que caem, a rede elétrica sofre bastante, a Rua 31 em questão, né, dos moradores lá sofrem bastante com esse problema de energia elétrica, fica até 3 dias. 3 dias? 3 dias. Que o transformador ruim, qualquer galho que cai. Então a Enel diz que não é eles, que é a Secretaria de Obra, que é a Condep, não sei, e a gente, os moradores, fica sem saber aonde pedir esse respaldo. Também. Mas aí a conta no final do mês chega? Chega, a conta chega, eles sabem onde mandar. Mas os moradores vêm sofrendo há bastante tempo com esse problema. Né? E aí, apesar de grandes melhorias, mas ainda tem algumas coisas tem alguns pontos que ainda precisam ser melhorados. Fica aqui então até o nosso pedido para a Prefeitura, para a Enel, para Águas do Imperador, porque não adianta, por exemplo, você ter o posto de saúde reformado, não adianta você ter o centro de educação infantil, se você não vai ter água, se você não vai ter energia, se você não vai conseguir ter uma estrada decente para você levar os materiais de alimento para você fazer na escola. Ou seja, não é apenas um ponto especificamente que precisa ser melhorado. Toda a região precisa de uma infraestrutura melhor para que inclusive esses serviços que vão ser realizados, assim a gente espera, que eles possam realmente funcionar da maneira adequada. Eu comentei sobre a água, como que é o serviço de água lá da região? A concessionária tem prestado serviço adequado, também tem falhado em alguns pontos? Então, tem Águas do Imperador, até agora, as 2 áreas rurais de Petrópolis que não eram atendidas pela Água do Imperador, era aqui a parte do Brejal e a parte de cima, né? E lá o Vale das Videiras. O Vale das Videiras ainda não é atendido pela Água do Imperador. É atendido pela Condep e atende só 100 domicílios no centro. Nós já estamos com quase 600 domicílios. Nossa, né? 600, gente, é uma diferença então muito grande. A rede de água atende pouquíssima gente. Sim. Você que tem que fazer a sua rede. Então existem algumas redes coletivas, privadas, que alguém administra, algum morador cobra disso dos outros moradores. E não tem rede de esgoto. Você tem que ter a sua fossa. E muita gente não tem fossa filtro sumidouro. Muita gente tem uma fossa negra, a contaminação do rio acontece por causa disso. Então agora existe uma ação civil pública no Ministério Público exigindo que a Águas do Imperador assuma e faça um projeto de distribuição de água e de tratamento de esgoto. Né? Existe existe um comitê de bacia hidrográfica, não sei se é comum aqui se falar,
esse Conselho de Bacia Hidrográfica deve fornecer esse projeto para a prefeitura fazer isso. Isso vai demorar. E nós estamos sofrendo com água e sofrendo com esgoto. Principalmente com água, né? E tem essa deficiência. Acontece de frequentemente vocês ficarem sem água? Sim, sim. Na rua principal, no centro do vale, bem pouco, né? Mas nas ruas vizinhas, bairro Prata, Santa Rita, Rua 18, nas outras ruas, né? Estrada do Facão, falta bastante, né? Como ele disse, são pessoas, né, que têm essa rede própria e aí aluga, vendem, mas precisa realmente de uma empresa estar aí fazendo essa melhoria, serviço, né? Esse serviço, essa melhoria, porque o povo sofre com a falta de água também. Acontece que fica o quê? 1 dia, 2 dias sem água? Fica até uma semana. Uma semana? Sim, fica até uma semana. Meu Deus. Para você ver a importância, e a gente comenta aqui, é ótimo que o posto de saúde seja ampliado, que ele seja melhorado, que existam os ambientes para vacinação, para realização de exames, de raio-x. É fundamental esse serviço, mas é também importante os outros, porque um interliga o outro. E a gente vê que como que um posto de saúde vai trabalhar se você não tem água na região, por exemplo? É uma questão simples, de lógica, você não consegue fazer isso. Principalmente quando se trata de saúde, que os materiais precisam ser limpos da maneira adequada, higienizados é o melhor termo, né? Higienizados da maneira adequada, você precisa desse resfriamento, por exemplo, das vacinas. São pontos, energia, como que você vai ter por exemplo, a geladeira, né, onde fica lá os recipientes, né, das vacinas, resfriado, se você não tem energia elétrica, como que isso funciona, como que isso vai ser realizado? Enfim, são pontos muito importantes que ainda precisam também ser debatidos. Vocês têm comentado isso também durante esse conselho? Eu sei que esse conselho local ele aborda a saúde, principalmente agora por conta do posto de saúde da família, né? Mas vocês também têm abordado outras pautas para, de alguma forma, melhorar essa situação também em relação aos outros setores? Então, o Conselho de Saúde, para mim, como moradora, foi assim, agora que a gente começou a conhecer, que foi formado, e provavelmente a gente vai começar, sim, a abordar esses temas, né, que o Conselho Local de Saúde, para a gente, moradores, é para a gente conhecer, saber, né, nossos direitos, o que a gente pode estar cobrando e pode estar sendo feito. Aprender a usar, aprender a reivindicar melhorias para a gente ter qualidade de vida. A saúde, com essa visão ampla que você está dando, é muito importante. A água limpa, a comida, ter um rio não contaminado, você ter um transporte de qualidade, você morar num lugar bom, né? Lá é uma área rural que cresceu, então ela virou também urbana. E por isso ela tem que ter outras intervenções públicas aí também. Os moradores fazem. O Centro de Educação Infantil, como se falou, foi feito pelos moradores. É uma obra cara. Moradores ricos que botaram dinheiro ali. A obra está custando R$1 milhão. Não é uma obra barata, é um equipamento, né, de educação muito bem montado, com toda a estrutura, com todo o equipamento, etc. E aí a prefeitura assume e faz a gestão. Vai botar os professores, educadores, dar alimentação para as crianças, etc, etc. Então essa participação que tem de gente que tem dinheiro e que ajudou a fazer alguma infraestrutura, claro que vai favorecer as pessoas mais simples. Mas uma obra de saneamento, uma obra de distribuição de água, não é uma coisa que você faz assim, uma vaquinha entre os moradores. Tem que ter uma política de administração. Isso é fundamental. Acho que talvez uma das primeiras questões, a gente já sai daqui com esse compromisso de levar para o Conselho de Saúde, que a gente tem água de boa qualidade lá. E saneamento. Com certeza, até porque se você, por exemplo, tem o rio contaminado, você tem tecnicamente o esgoto a céu aberto, isso torna um problema de saúde pública. Perfeito. Exatamente, esse é um ponto que a gente vê em pleno século XXI, Petrópolis, uma cidade histórica, em algumas regiões que você ainda não tem esse serviço sendo prestado. A gente entende, é uma obra cara, é um estudo caro, é uma análise toda que tem que ser feita da região, perfeitamente. Só que se você tem esse compromisso, se as pessoas pagam a luz, nesse caso para a Enel, para realizar os reparos necessários, se a pessoa paga
quase R$5 na passagem, ela tem que ter direito a um transporte público de qualidade, assim como para a água. E aí eu pego aqui, então, e peço mais uma vez encarecidamente para que a Prefeitura tenha um olhar mais atento para essas regiões, porque não só o Vale das Videiras, mas quantas vezes aqui nós já comentamos sobre a Estrada do Brejal, por exemplo, que é também uma área rural, que também sofre com esse tipo de problema de energia, com esse tipo de problema de infraestrutura urbana em relação também à rua, principalmente porque são áreas rurais e que você tem um escoamento de verduras, de frutas, de legumes, e Petrópolis tem essa característica e distribui para o Estado. Então, é necessária essa infraestrutura, é fundamental que esses temas sejam debatidos e que essa ampliação da rede de água e rede de esgoto também possa ser feita para essas regiões. Pessoal, a gente está praticamente a 5 minutos do término do programa. Eu pergunto para vocês, que outros pontos talvez sejam importantes da gente comentar para a região, que precisam de melhorias, ou que vocês têm visto que haverá uma necessidade futuramente? Então, o transporte, né, teve muitas melhorias e tem, mas o transporte, eu volto a dizer, nas ruas, né, adjacentes ao principal, ao vale, há necessidade. Com a melhoria, por exemplo, do posto de saúde com ampliação, igual na Estrada da Prata, que liga Facão, tem outras estradas, que é no mesmo bairro, tem essa dificuldade das pessoas estar tendo esse acesso. É como disse, água tratada, né, saúde. Então, por exemplo, a estrada, né, que tem um ônibus escolar que passa, o ônibus escolar passa, mas o transporte público não passa nessas ruas. Então, assim, idosos, crianças, mães, têm essa dificuldade, está indo na cidade, está indo tendo acesso a essas melhorias. Né? Uhum. E essa junção da escola, da educação com saúde vai ser muito importante lá. Uma das medidas agora que a Prefeitura está se comprometendo, né, com os moradores é de melhorar os projetos escolares. Né? Então tem projetos tanto lúdicos, né? Agora tem uma yoga de uma voluntária lá, então a Prefeitura apoiaria esse projeto de você fazer um relaxamento com as crianças, mas tem aula extra de matemática, a Associação de Moradores tem aula de música aos sábados com o professor. Então existe uma mobilização comunitária, né? Que lá é uma região que é propícia também para o turismo, né? Nós temos eventos de caminhadas, as bicicletas. E hoje cresceu muito, né, Antônio? Principalmente esse lado mais ecológico, né, de mais contato com a natureza. E a Prefeitura pode contar com os moradores de lá. Nós trabalhamos todo dia. Essa chuva da semana passada, que derrubou, e vocês até também informaram, caíram pedras, árvores, etc. A primeira limpeza assim, de mobilização foi dos próprios moradores. Né? Aqueles moradores que foram para lá e começaram a tirar a lama. Aí tem pedras enormes que só pode tirar com máquina. Aí quando chegou a máquina da Prefeitura, é que acabou limpando e abrindo a estrada, porque ela ficou fechada. Sim, mas essa mobilização é fundamental. E essa ação conjunta com a imprensa e com a Prefeitura é muito importante. Perfeitamente. Antônio, obrigado pela presença. Ana Paula, obrigado pela presença. Sempre bem-vindos, o espaço aberto aqui para vocês. À disposição. Tá bom. À disposição. Para você que nos acompanha, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Vale ressaltar aqui, então, mais qualidade de vida, transporte, água, iluminação, energia, educação, saúde para as regiões aqui de Petrópolis, especificamente Vale das Videiras, que apesar da ampliação e do posto de saúde da família e do centro de educação infantil, que os outros serviços também possam chegar à comunidade, à região e que, quem sabe, até o próprio turismo não possa ser investido lá na localidade para alavancar também um pouco da região, da economia e infraestrutura. Assim a gente termina o programa de hoje. Vale lembrar que nosso encontro marcado todo dia, 13h, e segunda-feira estaremos aqui novamente para falar sobre transporte público. Haja tema, haja questionamento, enfim, tudo isso na segunda-feira, 13h ao vivo. Até lá, bom fim de semana.
TVC, a TV do Correio da Manhã.